Vou contar pra vocês a história do dia que eu mandei fotos íntimas pro meu ficante e quem viu foi a mãe dele. Ei, fica que tem história nova. Bom, gente, esse rapaz eu já conheci ele há muito tempo, sabe? Tipo, nós éramos amigos de longa data. Porém, a gente nunca tinha ficado, a gente nunca tinha tido absolutamente nada. Só que aí o tempo foi passando, a gente foi saindo cada vez mais juntos, tanto com nossos amigos quanto sozinhos, e a gente acabou ali começando a ficar, sabe? Então realmente era uma pessoa que eu já conhecia de muito tempo, mas a gente nunca tinha tido nada e de repente a gente começou a ter. Enfim, a gente já tava ficando, a gente saía de vez em quando, a gente já tava ficando ali há mais ou menos um mês, sabe? A gente ainda não tinha falado sobre relacionamento sério nem nada, a gente só tava ali se conhecendo, curtindo, enfim, coisas que vocês já sabem como é que é, né? E assim, tanto eu quanto ele, a gente sempre gostou muito de trocar fotos íntimas, desde o início, sabe? Eu sei que tem muita gente que fala que isso não é bacana de fazer, que você corre risco e tal, e eu super concordo, né? Super acho que você tem que, se você quer fazer, você tem que ver exatamente quem é a pessoa pra quem você tá mandando. Só que assim, eu nunca fui de mandar fotos mostrando o meu rosto, sabe? Ou eu mostrava só a parte dos seios, ou só, entendeu? Mas eu nunca aparecia meu rosto, de fato. E ele era a mesma coisa, quando ele mandava, era sempre aparecendo a barriga, as partes íntimas dele, enfim, nunca era o nosso rosto. E até aí tudo certo, né? Até que em um dia, em específico, isso era tipo num sábado, na verdade. Era no sábado de tarde, eu não tinha falado com ele ainda o dia todo. Tinha falado com ele só na sexta-feira e tal, porque no sábado ele ia trabalhar, então a gente não tinha se falado ainda. E aí nesse dia, gente, eu tava, tipo assim, querendo ver ele e tal, querendo que ele fosse na minha casa e tudo. E a forma como ele me convidava pra ir até a casa dele era me mandando essas fotos, e a forma como eu convidava ele pra vir até a minha casa era mandando essas fotos também, sabe? E a minha família já conhecia ele, eu também já conhecia a mãe dele, até porque, como eu falei, antes da gente começar a ficar, nós já éramos amigos de longa data, né? Então a minha família já sabia quem ele era, a família dele também já não conhecia, então era de boa a gente frequentar ali a casa um do outro. Enfim, agora voltando pro assunto em si, né? Era no sábado e tal, e eu sabia que ele ia trabalhar, e nisso era por volta de umas 6 horas da tarde, e eu já sabia que ele tava em casa, né? E aí eu querendo que ele fosse até a minha casa pra me ver, pra gente ficar e tal, bati uma foto lindíssima com uma lingerie nova, que inclusive eu tinha comprado nesse dia, mandei ali pra ele, lindíssima, e fiquei esperando, né? E aí eu vi que abriram a mensagem no WhatsApp, né, e tal, e ninguém falou nada, ninguém respondeu, tipo, ficou um tempão e nada. E na hora eu fiquei assim meio sem graça, eu falei, poxa, ele abriu minha foto, não vai falar nada. Eu fiquei meio assim, né, também não falei nada, né. Quando demorou assim mais ou menos uns 30 minutos que eu tinha mandado a foto, né, que tinham visto, ele me liga. E aí na hora que ele me liga, eu já atendi, falei oi. Aí ele já atendeu o telefone rindo, ele já atendeu o telefone achando muita graça. E eu já tava ficando com raiva, né? Eu falei, ele não falou nada da minha foto, ainda me liga pra rir da minha cara. Aí eu, o que foi? Por que tu tá rindo e tal? Aí ele falou assim, você não vai acreditar em quem viu a tua foto. Aí eu, como assim quem viu a minha foto? Não foi tu que viu? Aí ele falou, não, quem abriu a tua foto foi a minha mãe. Gente, quando ele falou isso, a minha cara foi no chão. E eu, peraí, me explica como foi que ela viu a minha foto. E aí ele falou pra mim que ela tava com o telefone dele na mão, que ela tava mexendo no celular, porque ela tava fazendo um negócio lá. Ele nem me explicou exatamente o que ela estava fazendo. Mas sabe quando você tá mexendo no telefone e aí chega uma mensagem, você clica em cima e abre sem querer? Foi basicamente isso que aconteceu. Ela tava mexendo no telefone dele, lá do lado dele, fazendo alguma coisa. E aí quando chegou a minha mensagem, ela clicou em cima sem querer e abriu. E na hora que ela abriu, já abriu direto a minha foto de lingerie, minha foto íntima que eu tinha mandado pra ele. E ele falou que ela ficou tão nervosa que na mesma hora ela entregou o celular na mão dele e levantou e saiu do quarto. Tipo, ele daqui ia atrás dela pra tentar falar alguma coisa, e ela, não, meu filho, eu não vi nada, eu não sei de nada, eu nunca vi nada, eu não sei quem é e tal. Ela já sabia que era eu, né? Até porque tava lá o meu nome salvo no contato, tudo, e ela sabia que nós dois estávamos ali ficando, tudo. Mas mesmo assim, ela, não, meu filho, eu não sei, eu não quero saber e tal. E aí ele falou que esse tempo que ele demorou pra me responder foi o tempo que ele tava, tipo, falando com a mãe dele. Só que ele falou que foi o tempo todo uma situação muito engraçada, porque ela ficou muito nervosa, ela não queria falar, e ele não sabia se ele conversava com ela, se ele achava graça e tal, por causa da reação dela, né? E aí depois ele voltou e me ligou pra contar o que aconteceu. Gente, assim, a minha cara foi no chão. Eu falei, como é que eu vou pisar na tua casa depois disso? Aí ele, não, mas ela não se importou e tal, ela ficou nervosa, foi engraçado, mas ela não brigou. Eu falei, sim, mas como é que eu vou pisar na casa da tua mãe? Tudo bem que ela não é besta, né? Ela sabe o que a gente faz quando eu vou na tua casa, mas não era pra ela saber, sabe? E aí, tipo, ele ficou o tempo todo rindo. Gente, eu demorei 2 semanas pra pisar na casa dela de novo. 2 semanas, porque eu não tinha coragem de olhar na cara daquela mulher. Falei, essa daí ela não vai querer que a gente namore nunca, porque ela não vai aceitar, vai ser uma menina pervertida dessa, não vai ser minha nora. Gente, eu demorei 2 semanas pra pisar na casa dele de novo, até ele me convencer a ir até a casa dela. Só que assim,
Ela nunca comentou nada comigo, ela nunca falou nada, ela ficou nervosa assim no dia, ele tentou falar com ela, mas ela disse que não sabia de nada, que não tinha visto nada, que era pra deixar por isso mesmo, então acabou ficando exatamente por isso mesmo. Hoje a gente já namora, nós já estamos juntos há algum tempo, ela me trata muito bem, gosto pra caramba dela, nosso relacionamento é muito bom, mas eu nunca vou esquecer que ela sabe como é a minha personalidade, né, quando tá com fogo no... Enfim, essa é a história de hoje. Menininha, eu que fiquei com o prefeito da minha cidade. Fiquei não, né? Tive um lance. E isso na história é o de menos. Tipo assim, teve um dia que eu tava na pracinha aqui da minha cidade, e aí o prefeito tava lá, o prefeito da cidade. E minha prima conhecia ele. Daí ele veio falar com a gente, normal. E aí ele me chamou. Tipo, ai, vem cá. E eu, tá bom, né? Aí eu fui, ele falou que eu era muito linda, não sei o que. Beleza, não passou daí, fui pra minha casa. Daí eu cheguei em casa, quando eu fui ver, esse homem começou a me seguir no Instagram. Tá, detalhe, ele tinha 3 filhos. Ele tem, né, no caso. Ninguém morreu ainda, graças a Deus. Aí, beleza, a gente começou a conversar pelo Insta, pá, normal. Aí, certo dia, ele mandou assim, onde você tá? Eu falei, eu estou na minha casa, porque aí ele, vou passar aí pra te entregar um presente. Falei, eita, o prefeito, certeza que é um carro. No mínimo um Celta. E aí, não é que ele foi mesmo lá na minha casa me entregar o presente? Infelizmente não era um carro, era apenas uma casquinha do Mac, um sorvete, mas tudo bem. Aí, nesse dia a gente ficou. E aí, depois que a gente ficou, ele se mostrou assim, hiper apaixonado. E eu cagando, porque é sempre assim. Eu começo cagando pra pessoa, mas em certo ponto eu desando o negócio. E aí a história se reverte de uma maneira que, assim, não dá mais pra controlar. Tipo, a pessoa pisa em cima da minha cabeça e eu fico completamente apaixonada. Aí, o que aconteceu? Teve um dia que ele falou assim, onde você tá? Vai te buscar. Eu, sem um puto no bolso, sem dinheiro pra voltar de Uber, falei, tá bom, pode vir. Aí ele passou lá em casa, passou lá na casa da minha amiga, ele tava na casa da minha amiga. Chegou lá com um carrão, um carraço, e aí eu misteriosamente comecei a me interessar por ele. E aí a gente continuou ficando, às vezes ele ia viajar, daí ele me encontrava antes, não sei o que lá. Uma coisa bem romântica, e eu já tava super interessada por ele, mas assim, a gente ficava e eu também seguia minha vida. Aí, certo dia, eu tava nessa tal pracinha de novo e conheci 3 meninos que vieram com um papinho, tipo, não muito estranho, de que, você é linda, não sei o que. Daí eu comecei a conversar com um desses 3 meninos pelo Instagram, pá, normal, e ele começou a gostar de mim. Começou a falar que tava gostando de mim, não sei o que, beleza. E aí num dia normal, tô lá navegando no meu Instagramers, quando eu me deparo com uma foto no perfil do prefeito com esses 3 rapazes. Minha filha, quando eu fui ver, os 3 eram filhos dele. Até aí tudo bem. Descobri que eles eram na verdade uma grande família. Mas família eram eles, eu não estava nem aí. Não tinha nada a ver com isso, continuei normal. E aí pra contextualizar vocês, era assim... Tinha um irmão que era super legal, super fofinho e que gostava de mim. Tinha um outro irmão que ele era um traste, não valia nada, era terrível. E o pai deles, que eu já tinha ficado. Adivinha quem eu escolhi? Sim, eu escolhi o irmão traste que não valia nada. Até porque o pai prefeito já tinha pego, então tava tudo bem. E eles não sabiam que eu já tinha ficado com o pai deles. Só que isso não durou muito, porque logo depois eles descobriram que eu já tinha ficado com o pai deles. Só que o menino que gostava de mim, o irmão bonzinho, ele falou pra mim que assim, não tinha problema que eu tinha ficado com o pai dele. Tipo, tá de boas. Só que eu falei pra ele que tinha problema sim, que isso era um problema. E por que isso era um problema? Porque eu queria ficar com o irmão dele, eu não queria ficar com ele. E nem com o pai dele, eu não tava nem aí. Meu foco era o irmão traste. Só que eu não sei o que passava pela minha cabeça, que eu achava que o irmão que eu gostava ia ficar comigo, ia namorar comigo. Claro que não, né, gatas? Eu já tinha pego o pai dele. E tipo assim, nada no Brasil fazia eu querer ficar com o irmão bonzinho. Tipo, nada. Não sei se era porque ele queria muito ficar comigo e eu ficava, tá, vai pra lá. Mas nada, por nada eu ficava com ele. E aí, eu e o irmão traste já tinha ficado alguma vez, só que tipo, ele deixava bem claro que não queria nada comigo. E eu ficava jurando que em algum momento ele ia querer sim. Daí teve um dia que ele apareceu na minha casa do nada, e a gente ficou. Aí eu falei, não, gente, ele fala que ele não quer nada comigo, mas eu tô vendo que ele quer, ele apareceu aqui do nada na minha casa, ele quer sim, ele tá só se fazendo. Aí eu peguei um ar, tipo, de achar isso de verdade mesmo, que eu fui e falei pro irmão bonzinho desse jeito aqui, ó. Cheguei pro irmão bonzinho e falei pra ele assim, ó. Olha, eu acho que eu devo te esclarecer isso. Eu não gosto de você, eu não vou ficar com você. Eu gosto do seu irmão, eu vou ficar com o seu irmão e a gente vai ficar juntos. Tipo assim, eu e você, não vai dar, cara. Você é muito do bem. Esse homem virou pra mim e falou assim, você sabe muito bem que eu sei que você ficou com meu pai e com meu irmão, né? Se você não ficar comigo, eu vou contar pra cidade inteira que você ficou com meu pai e com meu irmão. Epa! O bonzinho parece que virou do mal, né, seu vagabundo? Aí eu peguei e falei pra ele, conta, meu filho, pode contar, você não tem prova, você não tem nada. Achando que ele não ia contar pra ninguém, né? Pois um vagabundo contou e contou pra cidade inteira. E aí todo mundo da cidade que me conhecia começou a achar o que eu realmente era, né? Uma vagabunda. Até aí, tudo bem. O que aconteceu? O irmão dele, que eu gostava, descobriu que eu gostava dele. E é aí que começa a palhaçada que ele fez comigo. Ele começou a me chutar, tipo assim, igual
casa, tipo, eita, pirula. Peraí. Ele passava na minha casa quando a gente se encontrava umas 2 da manhã, umas 3 da manhã. Eu era a última opção. Quando a última opção na cabeça dele falava que não podia encontrar com ele, aí sim ele me chamava. E eu ia igual uma cadela. E aí, como o que contou pra todo mundo que eu tinha ficado com o prefeito não tinha provas, eu desmentia pra todo mundo. Tipo assim, não fiquei, tá mentindo, não sei o que, tá mentindo porque ele gosta de mim, eu não quero ficar com ele. Desmentia total. E aí, meu amor, que vem a reviravolta. Porque se você conhece alguém burro, muito burro, ainda assim essa pessoa é inteligente perto de mim. Olha o que eu fiz. Pra pirraçar o irmão que não queria ficar comigo, o que eu fiz? Fiquei com o irmão que gostava de mim? Fui lá e fiquei com o pai dele de novo, o prefeito. Daí mandei mensagem, falei, que eu quero te ver, que não sei o que, pra pirraçar o irmão, traste. Aí fui lá e fiquei com ele. E aí, meu amor, que eles tiveram a prova que eles queriam. Cara, mas é muito burra. E o pior é que eu fiz isso falando, mano, eu sou muito inteligente. Eu sou a mais malandra que existe, agora ele vai ver. Quem viu fui eu. Aí depois a gente ficou, o prefeito começou a confirmar que ele tinha ficado comigo. E tipo, começou a contar pras pessoas, tipo, as pessoas mais próximas. Aí eu não tinha onde enfiar a minha cara. Aí eu desisti. Desisti nunca, meu amor, eu vou na humilhação até o final. Aí eu super achando que tava sendo a espertona, pensei e falei, já que o pai quer se aparecer que ficou comigo e o irmão que eu quero não me quer, então eu vou ficar com o que gosta de mim. Aí eu, a boa azuda, fui lá, mandei mensagem pro irmão bonzinho. E ele super me tratando bem, pá, a gente marcou de se ver e aí a gente ficou. E nesse momento eu tava me achando a boa azuda. Eu reverti o jogo, minha filha. Eu estava prestes a namorar com o que me queria. Sou ou não sou fodona? Sou fodona e sou filha da puta. Só que aí, meu amor, aí é que vem toda uma reviravolta. Eu super dondoca, achando que a gente ia namorar e tal. No outro dia eu mandei mensagem pra ele e falei, oi vida, tudo bem? Vamos se ver de novo, tô com saudade. Pois esse homem virou pra mim e me respondeu desse jeito aqui, ó. Júlia, você não acha que a gente vai ficar conversando, né? Ou muito menos ter um relacionamento, minha filha? Se toca, você não é nenhuma opção pra mim. Otária. E eu assim, ó. Pois essa é a história que meu passado me condena. Quem for da minha cidade vai lembrar disso. Porque eu fiquei mal falada na cidade inteira, meu amor, por meses e meses. Mas eu quero que se foda, eu quero entretenimento. Eu sou cadeirante desde bebê. E mesmo os meus pais separados, o meu pai nunca deixou de vir me visitar. Todos os dias, quando ele sai do serviço, ele passa na casa da minha mãe para me ajudar a dar janta, banho, fazer dormir, qualquer outra coisa. E o que é muito bonito, porque mesmo ele separando da minha mãe, a conexão entre eu e ele nunca mudou. As atitudes dele, a forma com qual ele me ajuda, que ele cuida de mim, nunca mudou. Sempre foi tudo muito respeitoso, tudo muito bom. O tempo foi passando, eu fui crescendo, eu fui virando moça, até que eu fiz os meus 15 anos de idade. A gente sempre foi muito simples financeiramente falando, nunca tivemos condição de ter as melhores coisas, então eu não tinha um celular, eu queria na época uma câmera daquelas fotográficas que existia assim, só que meu pai falou que era muito cara. E eu comecei a fazer amizade com um rapaz no Facebook. Só que eu tinha 15, que é um 5, e ele tinha 5'1". Ou seja, ele era muito mais velho do que eu, 51 anos de idade, quase o meu avô. E aí, esse caminhoneiro, ele era caminhoneiro, e esse caminhoneiro estava vindo para minha cidade trazer uma carga de um caminhão e tal. Eu não sei o que aconteceu lá, que ele decidiu vir me visitar, vir me conhecer. Ele já sabia que eu era cadeirante e mesmo assim ele quis ficar do meu lado. E ele pegou e veio. E no que ele veio, ele conheceu minha mãe e ele tinha uma condição financeira legal. E minha mãe amava o fato dele ter essa condição, então ele dava de tudo, ele comprava coisa lá pra casa, era bem legal. E aí ele ficou lá em casa esse dia e a gente conversou bastante e tal, aí ele foi embora. No outro dia ele voltou de novo e ele falou que ia me dar celular, me falou que ia me dar um computador e eu com 15 anos de idade, né, achei ele incrível, achei ele muito legal. Só que era só isso mesmo que eu queria, eu não queria nada com ele, até porque ele era bem mais velho do que eu. Mas para quem é cadeirante sabe como a gente tem dificuldade de encontrar alguém que goste da gente do jeito que a gente é. Então, mesmo ele sendo mais velho, eu gostava do fato dele gostar de mim, dele querer cuidar de mim, e o tempo foi passando. Eu lembro que eu falei pro meu pai assim, que eu queria uma câmera, meu pai falou que não tinha condição, e eu fui e falei pra ele, mas o fulano vai me dar. E aí o meu pai ficava desconfiado, sabe, falou, não tô achando muito legal esse cara não, e tal. Aí um dia, ele pegou e apareceu na minha cidade, e quando eu tinha saído para dar uma volta na praça com uma prima minha, né, de cadeira, e ela foi me levando, e quando eu cheguei em casa, ele estava lá em casa passando um café com a minha mãe. E minha mãe no maior papo com ele, sabe? Tipo, super amigos e tal. E aí ele pegou e veio
conversar comigo, me tratava muito bem, me chamava de linda e era super legal isso. Aí ele não conseguiu, ele foi fazer a carga do caminhão e não conseguiu pegar a estrada no mesmo dia. E aí ele ligou lá em casa perguntando pra minha mãe se ele podia dormir no sofá lá de casa. E minha mãe falou que podia. Esse dia, eu lembro, e eu tinha chegado da rua, eu tinha tomado banho e ele tava passando creme nas minhas pernas, sabe? O que eu achei muito legal, ele tá cuidando de mim, porque eu não alcançava passar creme nas minhas pernas, porque eu não tinha movimentação, então eu não conseguia levantar elas. E ele foi passando a mão nas minhas pernas até ele chegar e de repente ele tava com a cara no meio do meu peito e eu não sabia muito o que fazer, como reagir. E aí o que acontece? Ele me colocou no sofá e a minha mãe falou assim, ó, troca de sofá, põe ela no outro que eu vou pôr você pra dormir aqui que esse sofá é maior. E ele pegou eu no colo. E quando ele pegou eu no colo, ele aproveitou pra ficar passando a mão nas minhas partes. Inclusive, nesse dia, ele enfiou a mão dentro da minha blusa e começou a palpar e apertar o meu peito. E eu, assim, eu só ficava parada. Eu não tinha reação e nem contei pra ninguém. Enfim, quando foi mais tarde, a gente tava ali, né, a minha mãe chamou eu pra deitar, então ele me pegou no colo pra me levar na cama da minha mãe, e ali naquele momento ele aproveitou que minha mãe foi na frente e eu fui atrás com ele no colo, e ele começou a apertar e a palpar as minhas partes íntimas, e eu não sabia o que fazer. Enfim, ele me deixou deitada lá no quarto e foi viver a vida dele. Ele sempre vinha, e todas as vezes que ele vinha, ele aproveitava de mim. Ele fazia coisas com o meu corpo, ele se esfregava, né? Já teve noite dele chegar, dele deitar comigo, deitar na cama comigo, ficar me abraçando, ficar me apalpando, querer ter relação sexual comigo. Eu morria de medo dele tentar fazer alguma coisa forçada, porque eu não tinha força, eu não tinha como eu me defender. Então eu tinha medo dele agir, sabe, assim, fazer algo. Até que um dia eu comentei com as minhas primas que eu tava desconfortável, que não tava legal, que eu sentia assim que ele tava aproveitando de mim, aproveitando da minha deficiência, que eu não podia muito me defender pra fazer o que ele queria comigo. E aí eu acredito que as minhas primas contaram pro meu pai, e o meu pai pegou e ligou pra minha mãe, né, pedindo pra não deixar mais esse homem entrar dentro da minha casa, que não sei o quê. E o que a minha mãe acabou fazendo? Acabou brigando com meu pai e proibindo meu pai de ir lá em casa, o que eu sofri muito, porque igual eu disse, meu pai ia todos os dias na minha casa me ver, todos os dias me ajudar, tá do meu lado, me apoiar, me dar comida. Então, foi muito difícil, e aí a minha mãe não aceitou mais o meu pai ir lá em casa me ajudar por conta disso, só que ela continuou aceitando o homem mais velho, o caminhoneiro, e às vezes eu penso que é por conta da condição financeira que ele tinha, sabe? Foi muito difícil, e eu fiquei 1 ano passando por essa situação, dele se esfregando, dele fazendo as coisas comigo, dele pegando os meus peitos, ele passava língua, ele metia a boca, ele dava mordidinha, e ele queria que eu fizesse isso também, já teve vez dele pôr o negócio dele pra fora, querer passar na minha cara e no meu corpo, e é muito difícil quando você não tem os movimentos da perna, e a pessoa, tipo, abre a sua perna e você não consegue fechar. Então, assim, foi um trauma que eu passei, foi muito difícil lidar e eu fui ficando cada vez mais com nojo, não aguentava mais a situação, até que um dia eu surtei, até que um dia eu chorei muito e eu comecei a rejeitar, comecei a negar, comecei a falar pra minha mãe que não queria, que a gente ia ter uma briga muito feia se ela recebesse ele lá em casa, e comecei a dar corda pra outros homens, pra ver se alguém me aceitava do jeito que eu era e me tirava dessa situação, porque eu sentia que pra eu me defender desse homem, só outro homem, sabe? Me sentia, não sei se eu sentia isso porque eu sou mulher ou porque eu sou deficiente. Então eu não me sentia capaz de me defender sozinha. Então, muitas coisas ao mesmo tempo. Até que eu conheci o meu atual esposo, que eu conheci ele, e aí ele começou a me proteger, ele começou a me vigiar, ele começou a me apoiar, né? E aí minha mãe, percebendo que a gente tava feliz e que tinha alguém que realmente ia ter um relacionamento comigo, não ia ficar viajando pra cima, pra baixo, que tinha a idade do meu avô, ficou mais tranquilo. E assim, hoje eu sou mais feliz porque eu sou casada com alguém que me ama, com alguém que me aceita do jeito que eu sou e não aproveita de mim. Hoje eu venho contar meu relato porque eu sei que tem muitas pessoas que sofrem de algum tipo de deficiência. Pra mãe, toma cuidado no homem que coloca dentro de casa, em um estranho, pegar essa filha no colo, colocar essa filha na cama, dormir do lado dessa filha, principalmente se ela não tem voz, se ela não tem como se defender, se ela não consegue se mexer sozinha. Tudo bem que a gente também tem que tomar cuidado em ser muito protetora, né?
mas eu acredito que faltou um pouco de diálogo, faltou um pouco de verdade, faltou um pouco de compreensão, um pouco de empatia comigo. Foi muito ruim não ter deixado meu pai frequentar minha casa e cuidar de mim, mas hoje, graças a Deus, tá tudo bem. E fica de alerta para as mães de pessoas deficientes e para você que sofre algum tipo de deficiência. Cuidado com quem fica do seu lado, porque às vezes a pessoa vem com o propósito de te ajudar, mas no fundo ela só quer te usar. E se eu falar pra vocês que eu tô grávida de 8 meses e até hoje os meus exames dão negativo? A barriga tá aqui enorme, só que os exames dão negativo. Há alguns meses atrás, eu estava no meu trabalho e eu comecei a sentir uma dor assim insuportável de cabeça. Só que era uma dor insuportável, eu nunca tive uma dor daquele nível. E junto com a dor, eu comecei a vomitar muito, mas muito mesmo. Então o que eu fiz? Saí do trabalho e fui pro hospital. Chegando lá, o médico me examinou, não tinha nada, tava tudo ok. Ele me deu uma injeção pra dor, porque como eu falei, a dor tava insuportável, e me mandou embora. Cheguei em casa e eu fui dormir. Gente, eu lembro que eu deitei, era 5 horas da tarde. Eu fui acordar no dia seguinte apenas. O meu marido, ele nem mexeu comigo, ele nem me acordou, ele deixou eu descansar. No dia seguinte, eu acordei, tomei o meu banho, tomei café, tudo certinho e fui pro trabalho. E 1 hora depois que eu cheguei no trabalho, eu comecei a passar mal novamente, uma dor de cabeça insuportável e, gente, eu vomitava que nem tinha mais. E lá vou eu pro hospital novamente. Cheguei lá no hospital, expliquei pro médico tudo o que estava acontecendo. Nisso, ele pediu um exame, um teste de gravidez. Quando ele pediu, eu já entrei em choque. Até que saiu o resultado do exame e sim, negativo. Fiz outros exames também para ver se tinha alguma outra coisa e nada também. Fui liberada e fui embora. Gente, eu sei que eu passei mal por vários e vários dias. E nesse tempo, por desencargo, eu fiz uns 3 testes de gravidez e todos davam negativo. Até que um certo dia eu cansei de passar mal, fui pro hospital e eu exigi que eles descobrissem o que eu tinha. Eu expliquei pro médico tudo o que vinha acontecendo, eu falei que eu não aguentava mais. Até que o médico mandou eu deitar para ele poder me examinar. Ali eu deitei, ele me examinou tudo certinho. Até que do nada, ele olhou pra mim e disse: eu vou te encaminhar pra maternidade e vou pedir um ultrassom. Perguntei o porquê e ele disse que era só pra ter certeza que realmente não tinha nada. Porque eu tinha falado pra ele que todos os meus testes tinham dado negativo. Então eu fui pra maternidade, fiz o ultrassom, o ultrassom vaginal, que é aquele por baixo. Até que o médico olhou pra mim e disse que eu estava grávida. Eu entrei em desespero, comecei a chorar e eu falava pra ele: doutor, é impossível, não tem como, todos os exames dão negativo, tanto de farmácia quanto de sangue, todos deram negativo, não tem como. E mesmo assim ele afirmou que eu estava grávida. Eu sei que eu saí de lá atordoada com aquela notícia. Nisso, quando eu saí, o médico, ele aconselhou eu já procurar um outro médico para que eu começasse o pré-natal. Só que eu não tava conseguindo acreditar e aceitar aquilo. Pra mim, aquele médico tava doido. Ele nem... Tipo assim, eu falei: mano, ele não sabe o que ele tá fazendo. Fomos embora. E no caminho, eu parei na farmácia. Eu comprei 5 testes. Pensei comigo: gente, não é possível. Algum vai ter que dar. Se eu tô grávida, vai ter que dar positivo. Então, no dia seguinte, eu aproveitei o primeiro xixi e eu fiz os 5 testes. E, gente, os 5 deram negativo. Então eu peguei aqueles testes e eu voltei no hospital só pra provar que eu não estava grávida. E nesse dia que eu voltei, deu certo de ser o mesmo médico que disse que eu estava grávida. Ele olhou aqueles testes e ele decidiu fazer uma outra ultrassom. E, gente, no ultrassom mostrava perfeitamente, pelo menos pra ele que entendia, mostrava perfeitamente que tinha um bebê ali. Nisso, o médico começou a me explicar que seria possível isso acontecer porque talvez eu estivesse bem no começo, então ainda os exames não estavam ainda constando. Resumindo, depois de toda essa confusão, eu fui atrás do médico da minha família, que é quem fez o parto de quase todo mundo da minha família. Cheguei nele, expliquei a minha situação pra ele, ele fez um ultrassom e ele também confirmou que eu estava grávida.
Ali eu já comecei o meu pré-natal e realmente o tempo foi passando, gente. Eu fui engordando, a barriga foi crescendo. Eu comecei a sentir, mexer. E sim, na ultrassom mostra que tá tudo perfeito com o bebê. Ele tá se desenvolvendo, ele tá engordando tudo certinho, ele tá crescendo. Atualmente eu estou de 8 meses, só que a maior curiosidade até hoje, gente, é que se eu fizer exames até hoje, dá negativo. E ninguém sabe explicar o porquê, até o de sangue dá negativo. Mas enquanto isso, a criança tá aqui. Gente, tá dando trabalho já desde a barriga. Mas eu vou confessar uma coisa aqui pra vocês. Lá no fundo, bem no fundo, eu morro de medo de ir dar à luz e não ter nada. Do jeito que eu sou, é bem possível que seja uma gravidez psicológica. Mas se os médicos garantem que tem bebê aqui, eu acredito, né? Mas outra coisa que eu preciso confessar pra vocês é que, assim, eu não sei se é porque dá negativo, eu não sei explicar, mas eu ainda não consigo aceitar que eu tô grávida. Eu acho que eu só vou acreditar realmente nessa gravidez quando eu tiver com a criança no colo.